O capítulo 4 da Adonec de Porto Alegre tem a grande alegria e satisfação de apresentar o Dr. Aparecido Rodrigues, bacharel em Direito, Filosofia, História e Ciências Contábeis, pós-graduado em Direito Civil, Processual Civil e Metodologia de Ensino Superior, especializado em Direito Penitenciário, Direito Criminal e Direito do Trabalho, mestre em Teologia e delegado de polícia aposentado pelo Estado do Paraná. É sócio ouro do capítulo 228 da Adonec de Curitiba, preletor de jantares e diretor regional da Adonec. É casado com a dona Fátima Rodrigues, tem 7 filhos, 10 netos e também é agropecuarista na região de Siqueira Campos, no Paraná. Vamos receber o nosso convidado com um aplauso. Boa noite. Eu gosto de vir no Rio Grande do Sul, o pessoal é forte, né? Você fala boa noite e eles respondem. Boa noite. É uma satisfação vir de Curitiba até aqui para mais um jantar, né? Esse já não é o primeiro. Agora não me pergunta onde foram os outros, sei que foi em algum lugar aqui em Porto Alegre. Mas sempre que eu estive aqui, fui muito bem recebido e eu sou muito grato a Deus por ter os amigos que tenho aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e em outras cidades do Rio Grande do Sul. Estava falando aqui com os amigos, eu cheguei de viagem sábado, depois de quase um mês viajando fora do Brasil, e ainda não estou adaptado ao fuso horário. Então, você sente um pouquinho cansado, mas eu tenho um propósito, um dever, uma dívida com Deus de sempre que possível estar falando daquilo que Deus fez na minha vida. Quero dizer para vocês que em 1945 um casal exótico, que meu pai é um nordestino que veio do Nordeste, em Pau de Arara, e a minha mãe, uma índia, se juntaram e foram pai de 5 filhos. Nasci numa reserva indígena, pobreza absoluta. Mas eu sempre falo que Deus não deixa cair um fio de cabelo na cabeça de alguém sem sua permissão. E daqueles meninos que não pôde ir na escola, não teve acesso a absolutamente nada do que a sociedade pode oferecer, um deles sou eu, de alguma forma conseguiu ir adiante. Muito bem, até os 18 anos de idade, eu não conhecia sequer uma cidade. Não conhecia a cidade, não fui conhecer um sapato aos 15 anos de idade. E aos 18 anos eu fui um privilegiado, sempre falo isso, porque numa região onde o exército brasileiro nunca tinha ido, quando eu me alistei para o exército, eles foram. E toda a região foram lá para fazer seus certificados de reservista e etc. E muitos jovens estavam ali e eu era talvez o mais simples de todos. E fui o único convocado para o exército brasileiro. Fui servir o exército em 1964, me incorporei no dia 15 de janeiro em Curitiba. De cara fui conhecer uma grande cidade. E entrei para o exército e logo em seguida veio a Revolução Brasileira, que vocês sabem bem, os mais velhos sabem muito bem, e eu estava lá. Enquanto todo mundo se assustava, estava com medo, e algumas situações até de perigo,
Eu estava feliz porque eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. E servi o exército para não detalhar muito. E quando eu menos esperava, veio o momento de ir embora. E eu me senti frustrado, porque eu queria ficar lá. Voltei para a minha região. E chegando lá, fui trabalhar na roça, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Morava na cidade, trabalhava na roça. No Paraná, nós chamamos esse tipo de gente de boia fria. E até os 21 anos eu fiz isso. E aos 21 anos eu tive a oportunidade de ir numa palestra numa igreja. Eu não ia à igreja, mas aquele dia quem me convidou foi tão incisivo e me convenceu que eu acabei indo. E lá chegando tinha um senhor, o nome dele professor Oliveira, e embaixo dizia assim: o homem orquestra. Eu fui para ver o show. Ao chegar lá, levanta aquele homem, estatura pequena até, sem um dos braços. O braço direito ele não tinha. E aí ele contou uma história que ele não trabalhava em serraria, não tinha condições nenhuma, e acabou perdendo o braço numa serra de serraria. E depois de perder aquele braço, ele começou a ser chamado de aleijado pelos amigos. E ele não gostou dessa situação. Se fosse hoje, existia leis aí para coibir isso, as leis dos burros, né? As coisas todas. Mas naquele tempo não tinha. Então ele disse: eu vou mudar essa situação. Eu vou estudar música, eu vou ser músico. E ele começou a estudar e resolveu que iria ser um tocador de violão. E eu comecei, desde menino, eu não fui ensinado as religiões que nós conhecemos. Eu nasci em reserva indígena. A gente adorava o sol, a lua, as estrelas, outras coisas, mitologia, boitatá, saci pererê, essas coisas todas. Mas não tinha religião. E era meio ateu, desde menino. Quando ele começou a falar que foi estudar violão, eu falei: pô, o cara não tem um braço? Mas foi estudar violão. E ele contou a história dele, que aprendeu e tocava violão clássico e tal. Mas isso não foi suficiente, porque ele começou a perceber que violão, muita gente toca e canta. Ele queria aprender mais alguma coisa. Aprendeu a tocar bateria, aprendeu a tocar chocalho, aprendeu a tocar gaita de boca. E o mais interessante, ele disse: eu toco os 4 instrumentos ao mesmo tempo. E eu já comecei a ficar meio desacreditando de tudo. Eu digo: mas eu quero ver isso aí. E ele entra no meio daqueles instrumentos, se coloca ali e dá um show. Realmente era o homem da orquestra. Tocava os 4 instrumentos, cantava. E eu achei tudo muito bonito, mas o que mais me chamou a atenção não foi a habilidade desse homem de tocar, mas na bateria dele. Sabe que a bateria tem uma caixa onde você tira aquele som da batida. Naquela bateria estava escrita uma frase. Essa frase mudou a minha vida. Estava escrito assim: querer é poder. E aí, com a pessoa que está do seu lado, diga: querer é poder. Eu saí daquele local e fui para minha casa e algo gritava dentro de mim: você pode ir além, você pode ir muito além. Eu falei: como é que eu vou fazer? E encontrei uma pessoa que compartilhou comigo o seguinte: ele disse: tudo é possível ao que crê. Se você acreditar em você, você pode ir muito longe. E aí ele até brincou comigo, dizendo que o homem tem 4 oportunidades de se dar bem na vida. A primeira é nascer bem de vida. Eu não nasci.
assim, pobrezinho. A segunda é procurar casar com uma mulher bem de vida. Eu também não tive sorte. A terceira é ganhar na loteria. Não tenho tanta sorte assim, nem tinha dinheiro para jogar. E a quarta, ele entra numa escola e estude. Eu falei, mas eu não sou criança para entrar em escola, eu já tenho 21 anos. Pensa bem, 21 anos eu já me achava velho. Mas após aquela conversa, eu comecei a fazer uma avaliação. Porque a única chance que eu tenho é essa mesmo. No outro dia eu fui numa escola. Ao chegar na frente daquela escola, tinha uns 50 metros da rua até o hall de entrada. Foi a distância mais longa que eu percorri na minha vida. Porque eu achei que eu ia chegar lá, ia ser mal recebido, ia ser incompreendido, e eu já estava pensando numa estratégia de uma reação. Mas eu consegui vencer os 50 metros porque dentro de mim gritava aquela frase que eu falei para vocês, que é: Ele é poder. E eu fui em frente. Quando eu estou chegando no hall de entrada, sai esse senhor de cabelos brancos. Eu falei, agora, o cara vai me tocar daqui, né? Mas pelo contrário, ele me perguntou, o que você quer aqui? Eu falei, eu vim estudar. Me lembro que era mês de agosto. E ele me recebeu, me levou numa sala e disse, o senhor tem que vir em fevereiro. Fevereiro é que se começa a estudar. Mas eu estava determinado. E a frase gritando em mim: querer é poder. Eu fui falando com ele, ele tentando me convencer aqui em fevereiro. Eu falei, não, eu tenho que começar agora. Ele falou, o senhor sabe ler e escrever? Eu digo, eu nunca entrei em escola, mas sei um pouco sim. Então eu vou fazer uma prova com o senhor. Fez algumas pontinhas ali, somar, dividir, multiplicar, subtrair, deixou ali. E mandou copiar um texto de um livro. Falou, o senhor fica aí, eu vou dar uma aula, daqui a pouco eu volto a avaliar. Eu fiz as continhas, sabia fazer. Copiei ali, as letras meio garrancho, mas copiei. Aí ele chegou, foi muito simpático, olhou tudo aquilo e disse assim, olha, parabéns, o senhor é alfabetizado. Portanto, o senhor volte em fevereiro para se matricular no curso de admissão ao ginásio. Os mais antigos sabem o que é isso. Eu falei, não senhor, se for você deixar para fevereiro, pode ser que eu perca o ânimo e não volte mais. Eu fui tão incisivo com aquele cidadão que ele disse, tudo bem, já vi que não dá. Então o senhor vai comprar um livro do curso de admissão ao ginásio, um caderno, uma caneta, e amanhã o senhor vem. Aí eu vim, no outro dia eu estava lá. Entrei numa sala de aula, eu não entendi nada do que se falava, do que se escrevia, mas antigamente os bancos escolares eram para dois, sentava sempre em dois. Eu sentei do lado de um cara meio gordinho, então o cara quase que me jogava fora daquela cadeira. Eu já estava meio bravo com o cara, mas o cara foi super simpático comigo e disse assim, esquenta a cabeça. Sábado o senhor vai lá em casa que eu vou passar as matérias para você. Tudo bem. Então, no sábado eu fui copiando. As matérias já fui estudando. Chegou em dezembro, e daí passaram uns 2 dias, o diretor falou, olha, o senhor vai se adaptando à escola, porque em fevereiro o senhor se matricula no começo do curso e no final do ano o senhor tem a oportunidade de, quem sabe, entrar no ginásio. Mas em dezembro eu fiz as provas e passei, foi um dos melhores, inclusive. E no ano seguinte eu já estava no ginásio. E já entrando no ginásio eu já me senti gente. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou voltar para Curitiba, vou fazer alguma coisa. Fui para Curitiba e procuro emprego e não achava, passo na frente do quartel da Polícia Militar, tinha uma tremenda, um banner dizendo assim, se você é um jovem que tem de 18 a 26 anos, venha ser um policial militar. Eu falei, pai, é comigo mesmo. Fui lá, me inscrevi, entrei, fiz o concurso, passei o concurso e entrei. E continuei estudando. Para resumir,
Isso foi, eu comecei, quando entrei pela primeira vez na escola, foi no final de 1966. Em 1972, eu passei no vestibular. Foi rápido. E aí eu comecei a alcançar alguns degraus da vida. Sempre fui muito determinado, era um lutador pela vida e um lutador na vida. Então eu me tornei um judoca de sucesso no Brasil. Era paraquedista, fui muitos anos paraquedista. Então tinha uma vida sempre bastante cheia, preocupada, porque eu queria estar sempre sendo visto. É isso que eu queria ser. E o tempo foi passando, cheguei a delegado de polícia. E quando eu passei no concurso de delegado de polícia, eu tinha 39 anos, já estava alcançando os degraus que eu queria. E bem nessa época, eu precisava fazer um curso que eu queria fazer lá em Brasília, e fui fazer um exame médico. E o médico disse: o senhor está com a pressão muito alta. Eu era um atleta. Hoje eu estou um bolo fofo, né? Como eu diz os meus filhos: hoje você está um bolo fofo, pai. Mas ainda estou forte. Mas aquele tempo era um atleta, tem 3% de gordura no corpo. E o cara disse: o senhor está com pressão alta, o senhor tem algum problema. O senhor é muito importante no curso? Eu falei: é importante. Muito bem, eu vou te dar um remédio aqui. Daqui 2 horas você volta, vamos ver se a pressão abaixar, eu te dou a condição para ir fazer o curso. Tudo bem. 2 horas depois voltei, a pressão estava normal, fui para Brasília fazer o curso. Mas antes ele disse assim: quando voltar do curso, ele ia falar comigo. Eu voltei. Eu queria morrer, jovem, forte, sacudido, sucesso absoluto, alcançando tudo que eu tinha desejo. Falei: não, não quero morrer. Voltei no médico. Fizemos um exame, ele disse assim: o senhor pratica esporte? Pratica. O que o senhor faz? O senhor judoca e o senhor paraquedista. Não pode praticar mais. Por quê? Esporte é saúde. Ele disse: se você continuar praticando esse tipo de esporte, você pode morrer na prática do esporte. Tudo bem, então eu não vou praticar mais esporte a nível de competição, mas vou continuar praticando. Mas não demorou muito tempo, eu tive uma angina de peito. E aí eu fui parar no Hospital São Lucas, em Curitiba, nas mãos de um médico muito conhecido, chamado Dr. Michelotto. Aí o cara foi claro comigo. Ele disse: o senhor tem um coração hipertrofiado, um coração gigante, e o senhor precisa fazer uma recuperação cardiovascular, senão o senhor vai morrer logo. Quando ele falou isso, eu nunca tinha tomado um gole de bebida alcoólica. Isso era coisa com meu pai lá atrás, que era pobre, bebia umas cachaças. Os meus irmãos que não estudaram eram pobres, bebiam umas cachaças. Eu não. Mas quando ele falou isso, despertou em mim alguma coisa que vinha da família. Eu falei: mas eu sempre me cuidei, nunca fumei, nunca bebi, e estou doente. E os meus irmãos que fazem tudo errado para estar bem de saúde, o que está acontecendo? Eu falei: então eu vou inverter a coisa, vou começar a beber também. Mas já era chique, né? Eu sempre digo isso, eu era chique. Comecei a tomar uísque. Imagina, doente do coração tomando uísque. A coisa foi piorando. Não levou muito tempo, eu tive um infarto. E aí fui para a UTI, entrei em coma, e aí de repente eu comecei a ouvir os médicos, que o cara está em coma, não ouve, mas eu estava ouvindo. Se tem algum médico aqui, pode até me contestar, mas eu ouvi os caras dizendo assim: olha, esse negrão aí está no bico do corpo. O médico também brinca com isso. Aí o outro falou assim: coitado dele, ele tem um coração igual do Mussum. Lembra do Mussum, dos Trapalhões? Fazia um mês que o cara tinha morrido. Foi fazer uma cirurgia cardíaca em São Paulo e morreu na cirurgia. E aí o cara diz: ó, esse negão aí tem um coração igual do Mussum.
precisamos transplantar o coração dele. Eu saí do coma, alguma coisa fez eu sair do coma na hora. E aí eu chamei meu médico que estava junto e falei, que papo é esse de querer fazer transplante em mim? Ele falou assim, mas quem falou isso pro senhor? Eu não ouvi vocês falando. Não, o senhor pode ouvir, o senhor estava em coma. E aí conversamos e ele disse que efetivamente eu precisava fazer um transplante. Meu coração já estava com a metade, tinha morrido a metade. Era um coração hipertrofiado, já por si só já era problemático. E com uma angina e com um infarto, metade do coração morreu. Então ele falou, se você quiser viver um pouquinho mais, precisa fazer um transplante. Eu perguntei para ele, falei, doutor, eu nunca vi ninguém transplantado vivo, o senhor já viu? Eu perguntei para o médico, né? E ele não me respondeu, ele ficou na dúvida. Eu falei, me esclareça esse negócio. O senhor conhece algum transplantado vivo? Eu quero conversar com ele. E ele não me apontou nenhum. Mas ele quis fazer uma apologia da sua profissão e ele disse, não, mas hoje a medicina está muito avançada e o transplante, isso em 1994. Aí eu falei para ele, quantos por cento sobrevivem a uma cirurgia dessa? Só uns 10% sobrevivem. 10%? Presta atenção. Eu já com eles mesmo que estava no bico do corpo, vou entrar numa cirurgia que cada 10, um só vive, eu estaria com certeza entre os 9. Eu não quero isso para mim não, velho. Mas no Paraná tinha um médico, que ficou muito famoso no Brasil, chamado Dr. Randas. Conheço ele matou todas as ovelhas dele, fazendo transplante nas ovelhas. Mas ganhou sucesso. Ele fazia um tipo de cirurgia em que ele abriu o indivíduo, pegava o coração do cara, tirava um pedaço, jogava fora, emendava aquele resto que ficou, deixava menor o coração. E pronto, fechava o indivíduo, tacava remédio nele e alguns sobreviviam, né? E aí me falaram dele, não, mas o teu caso aqui é o caso do Dr. Randas. Falei, tá, e quantos por cento sobrevivem a essa cirurgia do Randas? Uns 25%. Falei, então de cada 10, 7 morrem. Falei, com a sorte que eu estou, vou estar dentro dos 7. Falei, estou fora, não quero isso não. Aí meu médico, hoje muito meu amigo, doutor Alexandre Alessi, italiano, já dá para você perceber. O cara ficou nervoso comigo. Então, o senhor está pensando o quê? O senhor não vai viver nem um ano? Do jeito que o senhor está? Eu falei, pois é, esse um ano que eu tenho, eu vou aproveitar tudo que eu tenho direito. Aí fui lá para Aruba, jogar baralho, jogar em cassino, e todas. E aí comecei a entrar num problema pior, porque daí os rins começou a parar de funcionar, outros órgãos começaram a entrar em falência. Eu olhava para minha mulher e dizia assim, puxa, mulher nova, eu vou perder, alguém vai me substituir. E já comecei a ficar enfocado em tudo isso. Comecei a brigar com a mulher, claro. Comecei a criar um monte de problema. Mas não morri, mano. 2 anos depois, eu ainda estava vivo e alguém me convidou para ir na Donep. Eu estava que nem um velho, gente, eu tinha 51 anos, eu estava que nem um velho. Eu não conseguia subir escada. Escada de 5 degraus, para mim era muito difícil para subir. E me convidaram para ir na Donep. Eu já briguei com o cara que me convidou, porque achei caro o jantar. E era complicado. O delegado de polícia era delegado na delegacia, na minha casa, em todos os lugares. Então era um problema. E qualquer coisa, 2 armas, sempre estava à disposição. Não tinha medo de nada. E morrendo aí eu não tinha medo de nada mesmo. Então, o cara me convida para ir no jantar e eu criei já um problema, porque ele me disse que era jantar de empresário. Eu falei, mas onde você viu um empresário aqui? Eu sou delegado de polícia. Aí ele disse, não, o senhor não é empresário, mas a sua mulher é empresária. Então, estou convidando você e a sua mulher, e depois a Donep é para empresários,
profissionais liberais, autoridades, etc. Então o senhor está nesse. Acabei indo. Eu tinha verdadeira aversão por religião. Se um bandido corresse de mim e entrasse numa igreja, eu não entrava por igreja. Eu cercava a igreja e esperava ele sair. Não entrava na igreja. E aí eu chego lá e a minha mulher já era religiosa e tal. E eu conheci algumas músicas. Quer dizer, cheguei lá, a camarada começou a cantar como o nosso amigo aqui, cantar algumas musiquinhas assim. Eu falei, já ouvi esse negócio. Eu já ouvi isso e pronto, já entrou o espírito da braveza dentro. E eu já queria ir embora na hora e a minha mulher, nós não vamos embora porque nós pagamos caro nesse jantar. Vamos lá. E eu fiquei ali quase na marra, né? Mas chegou a hora de jantar, eu chego na mesa assim, tinha um pudim enorme, de leite, chega a tremer assim. Eu amo pudim. Se você quiser me agradar, dê pudim para mim, que eu estou feliz ali. E quando eu falei para Fátima, vou comer pouco, não vou comer mais pudim. Ela falou, eu também. Só que quando nós estava jantando, levando uma cerimônia assim como doutor Adilson diz assim, senhoras e senhores, a sobremesa é no final. Imagine o espírito do bravo como ficou. Fiquei bravo. Falei, Fátima, vamos embora, nós comemos pudim na esquina. Ela disse, eu não vou embora, eu vou comer esse pudim hoje. E eu fiquei, tive que ficar, vou largar minha mulher lá. Ao cabo daquele evento, eu comi o pudim, já fui saindo. Quando de repente um sujeito grandão se atravessou na minha frente. Doutor Aparecido. Olhei para ele e falei, eu te conheço? Ele disse, não, o senhor não me conhece, mas eu já ouvi falar do senhor. Disse que o senhor é um delegado muito bravo, não sei o que. Eu disse, vamos parar, porque eu não te dou o direito de vir com esse tipo de conversa para cima de mim. O senhor não me conhece? Como é que vem dirigindo-se a mim desse jeito? Acabei com a festa do ano. Mas o cara não perdeu o rebolado. Ele disse, mas bravo ou não, eu tenho um recado de Deus para você. Eu era ateu. Nunca. Para mim Deus não existia. E ele veio e disse que tem um recado de Deus para mim, na hora assim, eu fiquei intrigado. Eu falei, então me dê um recado de Deus. Ele disse, mas antes do recado eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer pergunta. Ele disse, o senhor é filho de Deus? Vocês são filhos de Deus? Ele fez essa pergunta para mim. Eu na hora assim dei uma parada e falei, poxa, se eu disser para esse cara que eu não conheço Deus, que eu não sou filho de Deus, ele vai ficar a noite inteira me perturbando. Eu falei, eu vou dizer que sou filho de Deus, porque daí ele me libera e eu vou embora. Eu digo, mas claro que eu sou filho de Deus. Ele disse, lamento te dizer, mas você não é filho de Deus. Aí pronto, aí eu fiquei bravo. Eu falei, olha, o senhor vai querer me posar no distrito. Porque que ousadia é essa, o senhor chegar em mim e dizer que eu não sou? Vai dizer que você vai me contar que você é filho de Deus. Ele disse, eu sou. Eu sou. E aí, ele falou, vou perguntar uma coisa para o senhor. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O senhor sabe o que é unigênito? Na hora assim eu me enchi, porque é orgulhoso. Eu digo, além de tudo, o senhor ainda me chama de burro. Unigênito é único. Ele disse, então, cadê os outros filhos? Se Deus tem um filho unigênito, cadê os outros? Eu falei, pô, então nem eu nem você é. Ele disse, não, mas também está escrito que esse filho unigênito veio ao mundo para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, fez-se filho de Deus.
Ele disse: o senhor quer se tornar filho de Deus hoje? Falei: não, senhor. E saí, fui embora. Não quis ser filho de Deus naquele dia. Mas quando eu continuei minha caminhada, que eu estou chegando na porta, ele disse: doutor Aparecida. Eu falei: ai meu Deus, aquele homem não. Falei: pois não. Ele disse assim: gostaria de estudar a Bíblia com o senhor, achei o senhor um homem inteligente e tal. Eu falei: como achou inteligente? Só briguei com ele. Gostaria de estudar a Bíblia com o senhor. Eu tenho um grupo de estudo. Eu falei: eu vou pensar. E continuei minha caminhada. Dei mais 2 passos. Doutor Aparecido. Ai, homem. Quando eu me vi, ele diz assim: eu te amei muito. Diga para a pessoa que está do seu lado que amou ela muito. Diga bem alto. Quando esse homem falou isso, essa frase entrou lá dentro de mim como a primeira frase. Como é que era mesmo a primeira? Querer é poder. Entrou lá dentro. Mas na hora, assim, eu fiquei meio... Falei: meu Deus, se tiver um delegado de polícia aqui, eu estou com a vida enrolada. Tivesse um barbado dizer para mim que me amou muito. Mas eu fui embora. E no caminho aquela frase ficou gritando dentro de mim. Falei: o que leva um homem que não foi bem recebido, não recebia tudo bem, fui grosso com ele, a minha sede aprendeu, que leva um homem desse a dizer que me amou muito? Eu tinha um pai que sempre foi, dentro da medida do possível, um bom pai, mas nunca me disse que me amou. Nunca ouvi meu pai dizer assim: filho, eu te amo. Nunca. Minha mãe vivia comigo. Minha mãe, índia, né? Me perdoa por isso aqui. Nunca ouvi minha mãe dizer: filho, eu te amo. Embora a gente saiba que ama, que amar, nunca expressou. Mas aquele homem disse com todas as letras, para todo mundo ouvir: eu te amei muito. E por algumas coisas que a gente não sabe explicar, segunda-feira eu estava lá com aquele grupo estudando a Bíblia. Primeira vez que eu pegava uma Bíblia para ler efetivamente. E aí comecei ali a ouvir, ler. E aí já fui convidado para o próximo jantar. E no próximo jantar estava eu lá também. Eu me lembro que o testemunho era do Jesse Valadão. Quando falaram de Jesse Valadão, eu falei: eu vou, porque eu assisti muito filme do grande Cafajeste, né? Vou lá ver. E eu chego lá, o homem conta aquele testemunho de mudança de vida. E depois ele ora com o povo, mete o joelho no chão, põe a cara no chão. Eu falei: não pode ser. O troço está errado. Mas o que mais me incomodou, mais me deixou assim, foi as reuniões que eu chegava nesse grupo. Quando eu chegava lá, era um tal de me abraçar e me beijar homens. Eu falei: meu Deus, eu devo estar louco de vir num lugar desse. Mas eu comecei a gostar de lá, porque havia verdade naquelas pessoas. Havia algo diferente naquelas pessoas. E eu comecei a me sentir bem. Até que fui num jantar onde o preletor era um catarinense chamado Walter Porto. E chegando lá, eu ainda me mantinha um bom ateu. E ao chegar lá, naquele jantar, ele começou a contar um testemunho de cura. A esposa dele sofria de uma doença chamada síndrome maníaco-depressiva. Quando ele falou isso, eu falei: poxa, eu conheço. Tem uma irmã, chama-se Eroni, que fazia mais de 20 anos que tinha essa doença chamada síndrome maníaco-depressiva. Traduzindo num linguajar bem vulgar, louco. Minha irmã era louca, totalmente.
Quando ela entrava em crise, ela queria matar todo mundo. Quando ela não conseguia machucar uma pessoa, ela se machucava. Ela se cortava, era um problema, tinha que estar internada. Ela passava mais tempo no hospital do que junto com a família. Era o problema da família. Quando ele começou a falar isso, eu falei, isso não tem cura. É uma doença que não tem cura. E ele começou a contar o que Deus foi fazendo na vida dela, curou ela, curou ele, porque quem vive com uma pessoa dessa fica doente também. Curou ele também. Eu falei, poxa, ele está contando uma história, eu gostaria de ver a pessoa. E de repente ela se levanta, segue o nome dela, e conta os lugares que ela esteve, os médicos que atendeu ela, os remédios que tomou. Tudo eu conhecia, porque quem cuidava da minha irmã era eu. E aí aquilo mexeu comigo. Um testemunho mexe, gente. E aí, no final, esse Walter Porto convida a gente para ir na frente orar com ele e diz, olha, se você tem um problema parecido com o meu, Deus resolve. Resolveu a minha mulher, resolveu o teu. Então, a minha preocupação era com a minha irmã. Eu esqueci que eu tinha um problema cardíaco. Esqueci tudo. Fui ali na frente, ele orou comigo e a partir daquele momento parece que as coisas começaram a mudar ali mesmo. Eu fui para casa, já não era mais o mesmo. No outro dia eu me lembro, fui para a praia, porque eu tinha que pegar 10 dias para descansar. Levei o meu uísque 12 anos, levei umas latinhas de cerveja para tomar, porque eu não tomava água, porque a água enferrujava, né? E chegando lá na praia, fui tomar uma dose de uísque e não consegui beber. E eu já lembrei de um colega, porque uma semana antes um colega gostava de uísque. Nós estávamos na associação, os delegados jogando baralho, ele chegou, a gente tinha uma garrafa de uísque na mesa. Eu digo, ô doutor, senta aí, vamos tomar um uísque. Ele disse, cara, eu não posso nem ver o uísque na minha frente. Não sei porquê, de repente eu não posso mais beber. 3 dias depois morreu. Eu chego na praia, vou tomar o uísque, ponho na boca o uísque, aquele negócio parece que inchou na boca, tive que cuspir fora, eu falei, pronto, vou morrer também. Então, eu não sabia que era Deus que estava trabalhando já. Não consegui beber o uísque, não consegui beber cerveja, e eu todo preocupado. Terminei aqueles 10 dias, voltei para casa e já comecei a me envolver. A minha família, eu e minha esposa, éramos gatos e cachorros. A gente não podia se ver. A gente se amava, mas se odiava também. De repente, a Dona tem aí um seminário de família. Nós fomos lá no seminário. E aí, começaram a contar umas coisas para nós, a gente disse, vamos praticar isso na nossa vida? Começamos a mudar o relacionamento. Passado uns 6 meses, era delegado de Paranaguá. Passado uns 6 meses, o meu médico liga em casa, eu esqueci do médico também, eu fui esquecendo um monte de coisa. O médico liga, Dona Fátima, doutora Aparecida, eu era paciente de risco, a pessoa já tinha morrido. E o doutor Aparecido, como é que está? Aí a Fátima, ele está bem, está lá em Paranaguá. Mas não vem mais no médico, é o seguinte, quarta-feira eu quero ele aqui, quero fazer exames. Aí ela me ligou e falei, puxa, ele tem razão, faz tempo que eu não vou. Fui no médico. Não tinha mais um coração hipertrofiado. Não tinha mais necrose no coração. Meu coração estava normal, sem necrose, e segundo as palavras dele, meu coração era de um jovem de 17 anos. Estava curado. E a minha irmã, que foi aqui por quem eu pedi naquele dia. Minha esposa foi visitar ela, porque eu nem ia, para não ter muito problema. Minha esposa foi visitar ela e me liga. Você não imagina o que está acontecendo. Eu falei, o que? A Ironi emagreceu 80 e poucos quilos. Ela pesava 204 quilos. Estava pesando 120, feliz da vida, nunca mais deu crise. Faz 16 anos.
Hoje ela pesa 70 quilos. Casou aos 50 anos, vive uma vida de alegria, de felicidade. É a pessoa mais alegre da família, que tem motivos para ser alegre. E eu estou aqui, 67 anos, não morri com um ano, como o médico disse. Estou aqui para dizer para você que Deus existe. E quando Deus resolve te ajudar, Ele te ajuda. Mas é claro que você precisa querer. Você precisa querer, porque querer é poder. Você precisa exercer amor, porque o amor é vida. Essas frases mudaram a minha vida. Essas frases me deu nova vida. Por isso, eu estou em Porto Alegre hoje, vindo de uma viagem de quase um mês, para dizer isso para você. A Adonep é uma associação que não é a igreja, não tem esse objetivo, mas quer te levar até Deus através desses testemunhos. Eu sou um testemunho vivo de que Deus transforma. E mais do que isso, a minha vida conjugal hoje é de casal de namorado. Eu com a minha mulher somos namorados. Eu gosto de viajar com ela. A gente não veio junto para cá porque a gente está chegando de viagem. Ela está cuidando de outras coisas, está vendo outra. Ela foi candidata lá no Paraná, então teve que ir na Justiça Eleitoral prestar alguns esclarecimentos. Senão tinha trazido ela. Porque a gente tem por objetivo caminhar junto. Chegando aqui, eu passei de carro no torpedinho para dizer: amorzinho, eu estou num hotel chiquérrimo, só falta você. Porque tem que ser assim. Você quer viver bem? A mulher te ensina a viver bem. O que mudou na minha vida? A oração do Walter Porto? Talvez tenha sido o combustível que fez eu ir para frente. Mas o que me fez realmente chegar até aqui foi levar a sério as coisas. Levar a sério o que está escrito nas revistas. A voz, a resposta. Levar a sério o que os seminários nos ensinam. Levar a sério esse tipo de reunião, jantares, e sempre os jantares. As reuniões plenárias, como eles estão convidando vocês para o dia 12 de novembro, não perca. Tudo isso é um conjunto de coisas que vai fazer com que a tua vida mude para melhor. A minha vida mudou para melhor. Gostaria que você ficasse em pé. Nós temos aqui alguns livrinhos que nós vamos dar de presente. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, ou que estão pela segunda e não pegaram esse livro, gostaria que você viesse aqui. E deve caber 100 pessoas aqui mais ou menos. Porque se você chegar perto de mim, encostar em mim, vai ser bênção. Eu só vai fluir bênção daqui. Pode chegar aqui. Os de primeira vez, os de segunda vez que não ganharam o livrinho, venha para cá. É todos para cá. Estava dando umas risadas ali. Eu quero dar um abraço em todos vocês. Pode chegar aqui. Eu estou atrapalhando você, para vocês estão comigo junto. Não, eu sou delegado aposentado, não faço mais nada. Ok? Todos aí? Eu gostaria que você me deixasse. Vamos fazer aqui um espaçozinho. Eu quero ver todos, porque senão não vou abraçar todos. Pode chegar. Isso. Vocês também vão vir a primeira vez? Vem mais pra cá, então. Ele está meio assustado. Para esse camarada, tá bom? Só já veio outras vezes. Sabe bem? Vocês também? Mas está tão longe lá.
Vocês também, primeira vez? Vem mais para cá, filho. Eu quero chamar para quem é o presidente do capítulo? Você, né, meu filho? É o Humberto, não é o Sérgio, é só o comunicador? Muito bem. Eu estou chamando ele porque eu quero que vocês olhem bem na cara dele. Eu quero fazer como fizeram no primeiro dia que eu... Primeiro dia não, no dia que o Walter Porto deu testemunho lá, porque o resto dos dias eu não sei nem o que aconteceu. A não ser essa confusão com aquele homem que disse que me amava muito. O dia que eu entendi o que era aquele jantar do Adonai, espero que vocês estejam entendendo tudo. Naquele dia, o preletor disse: venha para cá que eu vou fazer uma oração com vocês. Eu vou fazer essa oração com vocês. Porque a oração dele mudou a minha vida. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Eu sou um justo hoje. Não porque eu seja bonzinho, é porque o Cristo me justificou. Ele foi o juiz que me justificou. Então, por isso eu estou aqui. E a Bíblia diz que se houver concordância de 2 ou 3, vem cá, Adilson. Adilson é o doutor Adilson para todos nós. Exemplo de pessoa. 2 ou 3 concordarem, vai acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo o que eu estou falando? Se eu orar aqui e eles dois concordarem com a minha oração, o que você quiser vai acontecer. Amém? O que você quiser vai acontecer. Amém significa eu concordo. Eu tinha um desejo muito grande naquele dia que o Walter Porto fez a oração, que era ver minha irmã curada. Outra coisa que eu queria era ver a minha família restaurada. Porque não era. Eu, como delegado de polícia, eu vivia a vida minha fora do ambiente onde eu morava, longe. Então a minha família foi se estruturando. Eu queria que isso voltasse a mudar para uma família de verdade. E ali houve concordância e hoje a minha família é uma bênção, todo mundo junto, unidos. Eu estou aqui, eu estou chegando de viagem, já até mostrei, acho que foi o Adilson que eu mostrei. Minha filha mora em Belo Horizonte, preocupada comigo. Pai, mas o senhor desse jeito não dá, o senhor não para de viajar. É preocupação, cuidado, carinho desse. Mudou tudo. Aquilo que vocês quiserem, sendo lícito, porque Deus é um Deus lícito, aquilo que você desejar, sendo lícito, Deus vai dar para você. Só você crer, como eu criei naquele dia, eu recebi tudo que eu quis naquele dia. Tudo. A cura do meu coração, a cura da minha irmã, a cura da minha esposa que tinha um problema no útero terrível e foi curado, e a unidade da família. O casamento estava destruído, minha mulher sempre fala que estava destruído nosso casamento, se recompôs e, como eu disse, hoje a gente vive um verdadeiro namoro, eu com a minha esposa. Tudo pode acontecer com você. Acho que você conversa. Tudo pode acontecer, porque aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Amém? Então, eu vou orar. Obrigado. Eu vou orar por vocês agora. Tira o teu pensamento dos problemas. Tira o teu pensamento da crise conjugal. Tira o teu pensamento do filho que está te tirando a paz. Volte o teu pensamento agora para Deus, exclusivamente para Deus. E algo vai acontecer com você. Milagres vai acontecer. E depois vocês vêm aqui e conte para eles. Presidente do capítulo, comece a cerimônia, conte para eles.
que aí algum desses testemunhos pode ir para a revista. Você crê nisso? Vocês creem nisso? Eu não acreditava e aconteceu comigo. Agora imagine se você crê. Pai, em nome de Jesus, aqui está várias pessoas. Eu sei que o Senhor ama todas elas, porque o Senhor deu Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por elas. Se o Senhor entregou seu Filho unigênito para morrer, para que muitos outros filhos surgissem, o Senhor pode fazer coisas que são menores, que é curar uma doença, que é restaurar um casamento, que é reestruturar uma família, que é trazer um filho que está se perdendo para o centro, o seio da família, por amor aos pais, por amor aos irmãos. Esse momento é um momento, Senhor, de conselho. Eu peço nesse momento a Ti, com a concordância dos meus companheiros, que as bênçãos que eles estão precisando aqui seja dada pelo Senhor agora. Que aconteça um milagre como aconteceu na minha vida. Que aconteça com essas pessoas que aqui estão. Pai, eu te peço ainda, o Senhor é o Deus da paz e da alegria. Que o Senhor distribua alegria no coração de todos eles aqui. Que eles tenham motivos para sorrirem, motivos para compartilhar aquilo que estão vivendo de bom. E em tudo isso, nós te damos a honra, a glória, o louvor e a adoração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora põe a mão no teu coração, você vai orar comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu te recebo nessa noite como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te peço agora, escreva o meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados. Cancele na minha vida todas as maldições hereditárias, de sentenças e diárias, e me faça mais um integrante da grande família de Deus. Quero, a partir de hoje, que se cumpra em mim a tua palavra, que está em Isaías 41:13, que diz que o Senhor pega na minha mão direita e me dirige nos caminhos certos e corretos. Que isso passe a acontecer para mim agora. E eu agradeço a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês concordam? Vai acontecer com eles todos. Vamos distribuir esse livro aí, presente. Eu quero deixar o microfone aqui à disposição do Dr. Adilson. sendo curado. Amém?
Deus está fazendo uma obra. Eu tenho uma palavra para você. Você também demanda. Se você ainda não descobriu, não vai descobrir mais. Mas tem uma coisa que você tem que fazer, você tem que entregar para Deus. A partir de agora você tem que caminhar, dizer, Deus, eu quero fazer. Eu dou um exemplo japonês, são tudo desenhadinhas assim, mas são peças. Peças meu filho, Antes de qualquer coisa, eu quero me despedir, dizer para vocês, estou à disposição de todos em Curitiba. Já sabe meu nome, Aparecido Rodrigues, só perguntar aqui com os amigos aqui. Estou sempre à disposição. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês, eu trouxe essas duas pessoas aqui para vocês memorizá-los e perturbem eles bastante. Além deles, tem o Zago, que sempre foi presidente do capítulo, diretor regional, está ali. Olhe para ele e diz: eu quero pegar no pé desse homem, vai me ensinar tudo, ele sabe muito. Vocês precisam ter um pouco do conhecimento que eles têm, e vocês vão ver que tudo vai se tornar muito mais fácil. Então, eles vão dizer para vocês nos dias de reunião: vá lá com a disposição de aprender, e vocês vão aprender muito. Tá bom? Promete para mim isso? Muito obrigado.